Boa noite. O apresentador Armando Gomes, nosso correspondente especial em Lima, no Peru, conversou agora há pouco com o técnico do Santos, Dorival Júnior. Confira como foi a conversa. Estamos aqui em Lima, capital do Peru. Estou ao lado do técnico Dorival Júnior. Os repórteres aqui já especularam quem joga, quem não joga, quem sai, quem entra. E o Dorival até agora não definiu. Pode ser até que já tenha definido, que eu não sei. Estou ao lado aqui do meu querido Dorival Júnior. Júnior, você já definiu ou vai pensar mais alguma coisinha? Ainda tenho só duas pequenas dúvidas. Porém, ainda hoje, até o final da tarde, no momento que nós faremos o último trabalho, colocarei os jogadores, né? Quem realmente iniciará a partida, uma partida importante para todos nós, a estreia, né, da Libertadores, depois de um período afastado dela, e na esperança que tenhamos uma grande apresentação, façamos um grande jogo e voltemos a atuar dentro de uma normalidade, dentro daquilo que a gente pode fazer. Eu acho que o empate aqui é assimilável, né? Não é o ideal, mas é assimilável. Eu acho que seria naturalmente que buscaremos um resultado de vitória sempre, pelo momento que estamos vivendo, talvez por essa insegurança momentânea. Um empate seria também um bom resultado, não descartado. Mas eu acho que a equipe é uma equipe qualificada, é uma equipe que a partir do momento que encontremos novamente o nosso caminho, fatalmente estaremos aí brigando por coisas boas. Eu espero que aconteça rápido. Se Deus quiser. Boa sorte. Prazer em rever. Foi um prazer. Nós vamos voltar a conversar com o Armando Gomes, que está em Lima, no Peru, ainda nesta edição do Caderno Regional. O Dia Internacional da Mulher em Santos foi marcado por diversas atividades. Agora há pouco, a repórter Jéssica Santos acompanhou uma que mesclava cultura com conscientização social. As mulheres que estiveram na Estação da Cidadania, na Avenida Ana Costa, assistiram à apresentação de curtas-metragens e participaram de oficinas, como essa de stencil, para pintar em cartazes e blusas. Também teve uma exposição com fotos e gravuras feitas por artistas da região. Artistas mulheres e cada uma produz uma arte diferente. Então o que a gente quis fazer na exposição é não fazer um tipo de arte só, é variar. Então tem de fotografia, tem gravura, tem desenho, tem pintura, tem giz pastel, nanquim. Eu achei bonita, acho que faz todo sentido ter uma exposição produzida por mulheres e representando mulheres num evento como esse. E está bem bonito. Bem forte, inclusive algumas imagens bem fortes. Também teve uma roda de conversa para falar sobre o uso e a importância do preservativo feminino. Eu acho que é muito importante a gente ter essa conscientização, porque toda essa questão do lado feminino, ela acaba sendo meio que apagada na sociedade, porque em questão social é sempre tudo muito pro lado masculino, né, para o lado mais forte, digamos. O evento foi promovido pelo Coletivo Feminista da Baixada Santista e por sindicatos locais. A violência contra a mulher estava presente nos temas abordados. Segundo uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Datafolha, no ano passado, a cada hora, 503 mulheres sofreram algum tipo de agressão física. Em 61% dos casos, os agressores eram pessoas próximas, como maridos e namorados. Impunidade é um dos motivos, né? O segundo é o machismo, a presença do machismo, né? E o fato da gente não fazer essa discussão, essa reflexão, por exemplo, na sociedade e na escola. Nós fomos formados numa sociedade extremamente patriarcal, onde o homem é ensinado que o corpo da mulher é dele. Então esse homem se permite estuprar sua filha, dizendo que essa filha pertence a ele, e ele é que tem que ensinar essa filha as primeiras relações sexuais. Ou, por exemplo, uma mulher lésbica, ela é estuprada porque com a ideia de que ela é lésbica porque ela não conheceu, por exemplo, uma relação sexual com um homem. As chuvas que atingiram a região na noite de ontem e no início da manhã de hoje causaram inúmeros transtornos à população.
Nesse vídeo enviado pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Santos, é possível ver a água escorrendo pelas paredes. Reparem a quantidade que cai desse ar-condicionado passando próximo a uma tomada. Do outro lado da sala, pacientes são atendidos por um médico. No Colégio Estadual Escolástica Rosa, na Aparecida, a situação era tão ruim quanto. Nesse vídeo postado no Facebook pelo professor Ângelo Alvarez, os alunos estudam debaixo de inúmeras goteiras. Sobram espaços cheios d'água. Segundo a Defesa Civil de Santos, diversas vias ficaram alagadas na cidade. A Avenida Nossa Senhora de Fátima, na Zona Noroeste, ficou interditada pela manhã. Na mesma região, uma árvore caiu dentro da Escola Estadual Gracinda Maria Ferreira. Foi registrado um deslizamento de terra no Morro Santa Maria. Porém, ninguém ficou ferido ou desabrigado. Em São Vicente, a Prefeitura registrou pontos de alagamento nos seguintes bairros: Jockey Clube, Catiapuã, Vila Fátima, Centro, Vila Margarida, Esplanada dos Barreiros e Japuí. Com o fim do verão, a DES iniciou um processo de manutenção das balsas que fazem a travessia entre Santos e Guarujá. A iniciativa faz parte de um plano de investimento para a modernização do ferryboat. Neste primeiro momento, 2 balsas que juntas têm a capacidade para 124 veículos foram substituídas por outras 2 que levam até 80 veículos por vez. A expectativa é que todo o processo de modernização seja finalizado antes do próximo verão. Até lá, 10 embarcações vão fazer a travessia. O investimento é de 20,7 milhões. É baixo o risco de contaminação por febre amarela na região. A opinião é da diretora regional da Vigilância Epidemiológica na Baixada Santista, Irati Nunes. Ela participou esta semana do programa Bom Dia Baixada, da Santa Cecília TV, e falou com nossa reportagem. Esses casos que a gente está vendo no noticiário são casos de febre amarela silvestre, né? A urbana, a última vez que a gente tem notícia no Brasil foi em 1942. Aqui não é uma área de risco, por exemplo, esses lugares que estão ocorrendo os casos como Minas ou interior de São Paulo são áreas que têm indicação de vacina por serem área de risco. Não é o nosso caso. Então as pessoas daqui precisam vacinar contra a febre amarela? Não, só se elas forem fazer viagem para o interior de São Paulo, e aí tem todo interior de São Paulo, Minas, ou região centro-oeste, região norte, são locais que têm indicação de tomar a febre amarela. Quem também participou do programa foi o médico infectologista e ex-vereador Evaldo Stanislau. Ele falou sobre a parceria entre o Hospital Ana Costa e a Universidade de São Paulo. Já existe, está estabelecida desde 2003, com uma série de trabalhos na área de arboviroses, especialmente dengue, com muitas publicações, já com trabalhos de pós-graduação realizados em cima da nossa casuística. Então, essencialmente, o que a gente faz? Nós temos uma colaboração onde o Hospital Ana Costa entra com a sua estrutura de assistência e o Parque Tecnológico da Medicina Tropical com a retaguarda laboratorial. E agora, mais recentemente, com a questão da Zika, nós estabelecemos alguns protocolos de pesquisa na área de Zika e gestação. Então nós temos um trabalho em curso que visa gestantes, mulheres que ainda estão grávidas estão sendo acompanhadas, um outro que acompanha as que já deram à luz, e a gente já tem gestantes desde julho do ano passado em segmento, que já deram à luz em julho do ano passado em segmento, e as crianças que vão ser acompanhadas. E com isso a gente espera dar uma contribuição para entender melhor o que é o impacto da Zika no período gestacional e no desenvolvimento das crianças. Os servidores públicos municipais de Santos devem entrar em greve a partir de amanhã. Para falar dessa e de outras questões, nós recebemos o secretário municipal de governo, Rogério Santos. Rogério, boa noite. Obrigado, por participar conosco aqui no Caderno Regional. Como é que está a situação, Rogério? Existe negociação, não existe negociação? Existe proposta, contraproposta? Qual é a situação hoje nessa relação da Prefeitura com os servidores públicos? Boa noite, Irineu. Boa noite a todos os telespectadores da TV Santa Cecília. Irineu, situação, a pauta no país hoje, em todos os noticiários, em todas as rodas, é a crise. E a crise que afeta a todos. Hoje, os principais meios de comunicação do Brasil colocam aí algo que já se sabia. Um PIB negativo de 2016. 2 anos seguidos, 2015 e 2016, 2015 menos 3,8%, agora 2016 menos 3,6%. Ou seja, o país passa por um processo de inflação e de recessão, desemprego, enfim. E o poder público
municipal, as prefeituras, tem como missão principal o atendimento à população. Nesse momento de crise, a demanda, a procura pelos serviços é muito grande. E o funcionário público tem papel fundamental nesse atendimento, nesse bom atendimento. A administração, nos últimos 4 anos, sempre deu aumento acima da inflação. O acumulado é positivo, ou seja, o ganho real nesses últimos 4 anos foi de 5%, mediante uma inflação agora, do ano passado, nesse período, de 5,38%. Ou seja, a diferença da inflação para o ganho real que teve nos últimos 4 anos é mínima. É lógico que todo prefeito gostaria de dar aumento, mas o momento em que vive o país e a Prefeitura de Santos é muito difícil. Para você ter uma ideia, Santos, a arrecadação do município é principalmente composta pelo ISS e ICMS, que são atividades econômicas. Outros municípios da região, por exemplo... Que tiveram queda, né, Rogério? Sim, o setor de... Santos é uma cidade de prestação de serviço. E o setor de serviços caiu ano passado 5%. Isso não tem como, afeta a arrecadação do município, e os municípios não têm nenhuma fonte de recurso além da arrecadação e também não possuem recursos guardados, né? Não existe uma reserva como tem o governo federal. Não há recurso para reajuste nesse momento? Não há recurso para reajuste nesse momento, é muito difícil, os funcionários têm entendido e a gente sabe que o Sindeste, por exemplo, esses 2 dias fez o movimento chamado Greve Pipoca, com bastante consciência, com um número reduzido de pessoas, faz parte do processo de negociação e a gente espera isso, responsabilidade dos sindicatos, responsabilidade do funcionário público. Agora, as negociações, Ireneu, elas continuam e têm que ser dinâmicas. Nós estamos aguardando uma reação da economia. Vários economistas têm colocado aí uma projeção positiva em relação à queda da inflação, um PIB deixando de ser negativo para ir para um PIB de crescimento pouco, mas já é algum crescimento. 0,5. 0,5, mas é muito melhor que negativo e há uma expectativa de melhora. Mas estamos acompanhando. Para você ter uma ideia, hoje fechou o relatório em relação a janeiro e fevereiro, a perda, ou seja, o que nós não conseguimos arrecadar, a expectativa de arrecadação ficou inferior em 8%. Nós tivemos uma baixa arrecadação, uma menor arrecadação em janeiro e em fevereiro. Então, para os municípios, essa reação ainda não aconteceu. A gente tem alguns números do governo federal, o governo federal está trabalhando com um pouco mais de otimismo, mas essa reação da economia ainda não chegou nos municípios. E estamos aguardando. Então, a proposta que a gente tem é de um acompanhamento contínuo com os sindicatos. Existe a possibilidade de, lá mais para frente, ainda esse ano, voltar a conversar e negociar? Caso ocorra isso que você está colocando, Rogério, quer dizer, uma melhora da economia do país, tal, apesar das projeções não serem as melhores, né, que a gente gostaria que fosse, de retomar essa negociação ainda antes do final do ano? Sim, antigamente a data base era outubro. Outubro é um mês muito melhor para você fazer uma negociação, porque você já sabe qual foi o comportamento da Receita durante o ano. O problema é que houve uma mudança, passou para fevereiro, e janeiro, fevereiro e março são meses atípicos. E nós não temos, nesse momento, segurança para propor um aumento salarial. Nós temos trabalhado, o governo em nenhum momento atrasou salários, 13º. Aliás, há uma pressão natural, né, e até a própria imprensa pergunta, mas assim, eu faço a pergunta, qual é a empresa e qual município que tem dado aumento? E até ano passado, quando nós demos um aumento acima da inflação, foi assim, alguns setores acharam até estranho, poxa, a prefeitura conseguiu dar aumento. O que se vê hoje no país é demissões da indústria privada, né, da iniciativa privada, muitos municípios, estados quebrando, vários municípios, vários estados com salários atrasados há meses e meses, cortando benefícios, e Santos tem pago em dia, não cortou nenhum benefício, só pede um pouco de paciência, que a gente trabalhe ainda mais, melhore, o governo tem feito a sua parte e o servidor tem ajudado muito. Não há muito. Atraso salarial nesse momento. Não há atraso e nunca houve. Pelo Agora, contrário. Eu queria aproveitar a sua presença aqui para confirmar um número com você, Rogério. O Iberecina, que é o nosso comentarista político, esteve aqui, até conversamos sobre isso, que é a respeito desse aumento vegetativo que tem na folha
graças às incorporações e também outros benefícios. Isso geraria um crescimento aí na folha, nas despesas da Prefeitura, em torno de 40 milhões. É esse número mesmo? Não, esse número não tem como ser preciso, porque isso depende de incorporações, depende do número de servidores públicos concursados que ocupam cargos na administração. Então isso é uma situação que não tem como prever. Há uma estimativa, não dá para dimensionar qual será esse... Não dá, mas esse crescimento ele vai ser ao longo do tempo. Mas vai haver um crescimento, esse crescimento vai existir. São as incorporações, que são, as gratificações, isso faz parte do plano de carreira, salários, é justo, é correto que o funcionário público tenha uma expectativa de melhora de vida, de ascendência, e isso faz parte, normalmente, de uma prefeitura que tem um plano de carreira. Bom, mudando um pouquinho de assunto, aproveitando também sua presença, essa semana o Ministério Público arquivou um inquérito que apurava o contrato com o Banco Mundial sobre o projeto Santos Novos Tempos. O que isso significa, Rogério? Não, a partir de um relatório com o Banco Mundial, houve uma denúncia no Ministério Público, o Ministério Público abriu o inquérito, nós fornecemos todo o material, toda a documentação, temos aí mais de 10 mil folhas de processo referente ao processo do Santos Novos Tempos, processo bastante complexo, e o promotor chegou à conclusão, inclusive consultando o CAEX, que é um órgão técnico específico, e chegou à conclusão que está tudo correto, não houve nenhum dano ao erário, não há nenhum indício de improbidade, coisas que para nós, normal, tínhamos certeza disso, mas é lógico, a partir de uma denúncia sempre é obrigação do Ministério Público fazer essa verificação. Para nós não é nenhuma novidade, temos certeza de que tudo foi feito correto e continua sendo feito em prol da... Você acabou de mostrar aí as questões da enchentes em Santos, não só na Zona Noroeste. Como estão as obras, em que pé está a situação, o que já foi feito, o que falta ser feito ainda? Olha, nós continuamos fazendo, o Santos Novos Tempos envolve não só macrodrenagem, mas habitação, mobilidade, enfim. E o governo continua fazendo. O Santos Novos Tempos está em execução. O Banco Mundial, com recursos do Banco Mundial, fizemos os projetos, foram 24 milhões de dólares investidos em projetos, em consultoria, em gerenciamento, em análises técnicas, enfim, todo o projeto foi montado e estamos executando algumas obras tiveram que ser paralisadas por alguns problemas de projeto, todos sabem, mas as obras continuaram. Nós fizemos mais de 20 quilômetros de microdrenagem, com pavimentação, com sarjetas, com macrodrenagem. Agora, o projeto da entrada da cidade, por exemplo... que é isso que eu ia perguntar para você, que essa é uma das coisas que assim, preocupa as pessoas e que, de uma certa forma, além da necessidade, é um cartão de visitas também da cidade. Quer dizer, quando você chega aqui, há aquelas inundações, quer dizer, fica quase impossível de se entrar na cidade. A situação específica da entrada da cidade, como está? Então, a entrada da cidade é um conjunto... Quando a gente fala de entrada da cidade, para tentar popularizar o nome. Localizar ali uma região. Na verdade, é o PAC Mobilidade. O que é a entrada da cidade? Nós vamos fazer um viaduto, nós vamos fazer uma ponte no Jardim São Manuel, o que vai ajudar o acesso de motoristas, de moradores de Santos e de outras regiões, o acesso e a mobilidade metropolitana, as pessoas que entram e saem diariamente de Santos. Isso é uma parte das obras, é o viaduto e a ponte que, em conjunto com as obras que o governo do estado fará, vão ajudar a facilitar essa entrada e saída de pessoas de Santos. Mas faz parte desse conjunto de obras, além das pontes e dos viadutos, todo um sistema de corredores de ônibus, calçadas, iluminação, macrodrenagem, microdrenagem, ciclovia, e isso já está sendo feito. Jardim São Manuel, quem vai hoje, por exemplo, na Jovino de Melo, na Nossa Senhora de Fátima, vê uma Zona Noroeste totalmente modificada. Já fizemos... A Nossa Senhora de Fátima recebeu obras lá, né? Com está recebendo uma pavimentação nova. A Martins Fontes, na entrada de Santos, até o cemitério, com uma pavimentação, iluminação nova. Enfim, já há um ganho muito grande, a ciclovia vai ser interligada. Você passa na Jovino, o canal da Jovino foi realinhado, isso é uma obra de macrodrenagem. Todos os dutos, os canais serão refeitos e com isso não só faremos a parte de pavimentação, mas toda a parte de drenagem. Então é um conjunto de obras, viadutos, pontes, corredores de ônibus
ciclovias, drenagem, iluminação, ou seja, um sistema completo que vai melhorar a mobilidade metropolitana e a mobilidade urbana de todos os bairros da Zona Noroeste. A verba para isso já está garantida? Já está garantida. E qual é o prazo? O prazo, nós estamos fazendo em etapa. A primeira etapa já começou, a segunda etapa está em licitação e o prazo total para essas obras, incluindo o viaduto, término de viaduto e a ponte, é aproximadamente 3 anos. Mas as obras estão em etapas, já começou, como falei para você, e a expectativa é de melhoria como um todo, para toda a Zona Noroeste e para a entrada e saída das pessoas que vêm à nossa cidade. Agradecer aqui o Rogério Santos, secretário municipal de governo. Rogério, muito obrigado, viu, pela entrevista. Obrigado, Irineu. Boa noite a todos, especialmente para as mulheres aqui que estão nos ouvindo. Um grande abraço a todos e parabéns pelo dia de hoje. Obrigado e boa noite para você. Boa noite. Nós vamos agora para um contato telefônico ao vivo com o nosso enviado especial, Armando Gomes, que está lá em Lima, no Peru, aguardando a estreia do Santos na Libertadores de América, em partida que acontece amanhã contra o Sporting Cristal. Boa noite, Armando. Você me ouve? Qual é a expectativa aí para a partida de amanhã? Alô, Irineu. Forte abraço a você. Boa noite a todos os amigos do Caderno Regional, da nossa Santa Cecília TV. Estamos sim, realmente você tem razão. Estamos aqui em Lima, capital do Peru. Temperatura muito agradável, 28 graus. E neste exato momento, a delegação do Santos Futebol Clube, ela está fazendo um reconhecimento de gramado no Estádio Nacional de Lima, Peru. Eu estou aqui no bairro Miraflores, não fui ver esse reconhecimento do gramado, mas o técnico Dorival Júnior não quis confirmar. Mas entendo, pelos check-ups que eu fiz aqui, que o time do Santos Futebol Clube será o seguinte, atenção, Vladimir, Vitor Ferraz, Kleber, David Braz e Zeca, Renatinho, Thiago Maia e Lucas Lima, Vitor Bueno, Ricardo Oliveira e Copete. Esse deve ser o time do Santos Futebol Clube, que deve entrar em campo amanhã. Aqui no Peru, faltam 6 minutos para as 18 horas. Portanto, faltam alguns minutinhos para as 6 da tarde, aí, já quase 8 da noite. A expectativa é grande, aguarda-se um público de 25 a 30 mil espectadores. E com um detalhe, Irineu, é bom que se diga que existem pelo menos uns 150 a 180 brasileiros aqui no Peru. Inclusive muitos conselheiros, né? Está aqui o Capela, o Orlando Rolo, o Paulo Roberto Dias, está também o outro conselheiro do Santos Futebol Clube, o Nelson Friva, está também, enfim, são vários conselheiros que comparecem aqui. Paulo Alberto, enfim, está o conselho e os associados também torcendo por uma grande vitória do Peixe amanhã, 19h45 aqui, e aí 21h45, Irineu. Ok, então. Muito obrigado, viu, Armando, pelas informações. Estaremos aqui também torcendo para que o Santos tenha uma boa estreia na Libertadores amanhã, 21h45, confirmando o horário contra o Sporting Cristal. E o Armando Gomes, que está lá acompanhando, vai retornar trazendo mais informações aí até a partida de amanhã. Obrigado, viu, Armando? Boa noite para você. Um abraço, Irineu. Bom trabalho. Terceira colocada no desfile desse ano, a Mocidade Amazonense foi a preferida do público que acessou o Santa Portal. Por isso, a agremiação de Guarujá vai receber amanhã, às 7 da noite, na Universidade de Santa Cecília, o prêmio Estandarte Unisanta. O presidente da escola, Pedrinho Madrugada, falou sobre a importância do prêmio, que já está na 6ª edição. A importância disso é do nosso trabalho que nós fizemos, né, no desfile compacto na avenida. Sabe, eu acho que não teve defeito nenhum, pô. Não teve defeito nenhum. Acho que o pessoal mesmo em si, o público mesmo, já sabia mesmo que nós viemos com um carnaval bonito, entendeu? Não tinha falha nenhuma. Eu não sei o que aconteceu. E amanhã vai ter a premiação do Estandarte Unisanta. Tá feliz por isso? Estou feliz, pô. Pelo menos pegamos um prêmio, né, pô? De, assim, como sendo a melhor escola, principalmente pelo público, pô, que elogiou e foi e fez essa premiação para nós.
A 34ª edição dos Jogos da Unisanta começa no dia 2 de maio. Ontem foi realizada no campus a primeira reunião preparatória para a competição, que é considerada a maior do estado no meio universitário. Participaram do encontro representantes das atléticas e a comissão organizadora dos Jogos. O nosso calendário esportivo tem como base os Jogos de Santa e essa primeira reunião, esse primeiro contato com toda a galera da Universitária da Baixada é importante para a gente ver como, né, a gente tem uma base de como serão os Jogos e também para planejar, saber direitinho quais as modalidades que a gente vai escrever e planejar os treinamentos também. Converso muito com eles via e-mail, correio eletrônico, né? Então, para que eles pudessem me conhecer e, a partir daí, discutir o regulamento dos jogos, a apresentação do regulamento, a apresentação do cronograma, das novidades, antes de abrir o período de inscrições, para que eles possam, nesse momento, sanarem todas as dúvidas e, a partir daí, saírem a campo organizando as suas equipes. A principal novidade da edição deste ano é a inclusão de uma modalidade de praia, o beach tennis, que tem feito muito sucesso nas praias da região. Ao todo serão 14 modalidades, sendo uma a mais que o ano passado. Um esporte que não requer muita habilidade, é um esporte fácil de praticar, um esporte de integração social absoluta e que, portanto, eu acho que vai se encaixar bem nos Jogos da Unisanta e, obviamente, vai ajudar a brilhantar ainda mais esse grande evento, né? E falando em beach tênis, nós temos na praia a Associação Santista de Beach Tênis e temos lá 9 quadras durante sábado, domingos e feriados e eu disponibilizo uma delas para os universitários irem lá, experimentar o esporte, conhecer, enfim, tirar algumas dúvidas ou tomar algumas dicas. Terão profissionais também para ajudar? Sim, nós temos lá professores, se precisar eles podem ajudar, não tem problema. Foi uma indicação do Congresso Técnico do ano passado, né? E como sempre a organização não pode incluir nenhuma modalidade se não for discutido previamente no Congresso Técnico anterior. Assim como também nós tivemos a chance, como teremos, de uma indicação, como já foi um pedido de estudantes, de que este ano nós possamos incluir para o ano de 2018 uma outra modalidade que é muito típica e característica também aqui na nossa região, que é o surf. Então poderemos também fazer um estudo desde que no próximo dia 10 de abril haja uma votação e pelo menos uma maioria absoluta de votos para a inclusão de uma outra modalidade. Os Jogos da Unisanta têm chancela da Federação Universitária Paulista de Esportes, a FUP. Como é a competição oficial da entidade, classifica automaticamente os campeões de cada modalidade para as disputas estaduais. Além do beach tênis, as outras modalidades dos Jogos da Unisanta são o basquete, karatê, futevôlei, futebol society, futsal, handebol, judô, natação, tamborel, tênis de mesa, tênis de praia, vôlei de quadra e xadrez. A competição será disputada entre os dias 2 e 19 de maio. E depois de 2 vitórias, o técnico Marcelo Fernandes perdeu a primeira no comando da Portuguesa Santista hoje à tarde. O Desportivo Brasil de Porto Feliz venceu em casa por 3-1. A Briosa abriu o placar logo aos 8 minutos com o Washington, mas o Desportivo empatou aos 15 do primeiro tempo com o Anderson Luiz e virou com o Luiz Henrique aos 49 ainda do primeiro tempo e aos 37 da segunda etapa. O próximo compromisso da Briosa é contra o Nacional da Capital em Urico-Mursa, com transmissão exclusiva e ao vivo da Santa Cecília TV. E ainda sobre futebol, o Barcelona conseguiu um feito histórico hoje à tarde pela Liga dos Campeões da Europa. Depois de ter perdido o primeiro jogo por 4-0 para o Paris Saint-Germain, em Paris, a equipe de Neymar, Messi e Suárez ganhou por 6-1 no Camp Nou, em Barcelona, e se classificou para as quartas de final da competição. Os 4 últimos gols foram marcados já no final do jogo. Neymar marcou 2 vezes. A edição de hoje fica por aqui. Você continua bem informado acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã e espero por você. Tchau.